Olha, eu sei exatamente por que você tá aqui. Você tá cansada de ouvir que ele não tá pronto, que ele precisa de espaço, que não é pessoal. Você tá cansada de tentar decifrar os sinais que ele fica dando, ou de ficar se perguntando se você tá carente demais, ou se dando valor de menos. E principalmente, sabe o que acontece? Por mais que todo mundo tenha te dito já que é melhor tu partir pra outra, você sente que tem algo entre vocês que merece uma luta. Parece que um dos dois vá atrás de uma solução. Que quando ele está presente, quando essas barreiras caem, vocês têm uma conexão que vocês nunca sentiram com outras pessoas. Então deixa eu te contar ou te falar uma coisa que pode ir de encontro com muitas coisas que tu já ouviu. Que é possível sim a gente ter um relacionamento com uma pessoa que tem um apego evitativo. E esse relacionamento pode até ser bem mais profundo do que muitas pessoas imaginam. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender como é que funciona a mente evitativa e principalmente os comportamentos que você tem feito que provocam e que fortalecem essa evitação, esse afastamento e essa distância emocional que vocês devem estar enfrentando. Aqui nesse vídeo a gente vai ver como quebrar o ciclo, como parar de ser vista como uma ameaça e como também começar a ser vista como um porto seguro, como transformar essa dinâmica de perseguição e fuga numa dança de intimidade crescente. Como fazer isso sem perder a tua autenticidade, sem jogar joguinhos e sem diminuir ninguém. Porque o problema não é que vocês são incapazes de amar, mas é que a gente está preso num ciclo que se retroalimenta de afastamento. Quando a gente começa a entender isso, a gente pode começar a trabalhar a favor disso e não contra, e aí isso vai acabar mudando totalmente o jogo. Então vamos começar a tirar alguns mitos, tá? Essa pessoa ela não é fria porque ela não sente. Ele não se afasta porque não te ama. Ele não evita porque é egoísta, individualista ou imaturo. A verdade é que a pessoa que tem um apego evitativo, ela sente tudo muito intensamente, porque o sistema nervoso central dela aprendeu a interpretar isso como um perigo. E aí quando tu vai ali se aproximar, demonstrar uma vulnerabilidade, expressar uma emoção, expressar uma necessidade, o sistema de alarme, ele dispara e não é uma escolha consciente. É uma resposta do sistema nervoso que foi programado desde a infância a entender isso, a interpretar isso como um sinal de ameaça. Não só ameaça, como um sinal de que a pessoa vai ser controlada, ferida, sufocada. Então tudo isso aí representa situações que qualquer pessoa ia querer se afastar. E essa forma de se afastar vem de uma necessidade de proteção. Isso aparece como? Com distanciamento real, frieza, crítica ou simplesmente um desaparecimento, um sumiço. E não é sobre você especificamente, mas é sobre essa defesa. Nós temos 3 tipos de esquemas evitativos que fazem a pessoa ter um estilo de apego evitativo. O primeiro deles, nós temos vídeo aqui no canal, é o esquema de privação emocional. Essa pessoa que tem um esquema de privação emocional, ela cresceu num ambiente onde o amor era condicional, era escasso ou até simplesmente ausente. Essa pessoa aprendeu que ela não pode contar com ninguém para suprir suas necessidades emocionais e ela desenvolve essa noção, essa necessidade de autossuficiência extrema. Ela não pode precisar de ninguém, porque isso seria sinônimo de uma vulnerabilidade muito perigosa. Aí quando tu vai oferecer amor, quando tu vai oferecer cuidado, atenção, proteção, isso se torna ameaçador para essa pessoa. Ela pode até ter crenças ali de que isso não vai durar, de que tu vai acabar decepcionando ela em algum momento, de que tu não vai suprir com as necessidades ou expectativas que ela tem sobre necessidades emocionais, que ninguém nunca vai suprir essas necessidades emocionais. Então não adianta nem tentar, porque ela só vai se frustrar. Então essa pessoa ela vai rejeitar antes de ser rejeitada, vai se afastar antes de ser abandonado. E a primeira aparência dessa pessoa é uma aparência, às vezes, uma pessoa mais orgulhosa, mais autossuficiente, mais forte, que não se abala com nada, mas na verdade ela tá se protegendo tanto porque ela não é que ela sabe, né? Ela não vai dizer que ela é muito sensível, mas ela sofre muito se acontecer alguma possibilidade de alguma rejeição, de algum abandono, isso seria avassalador para ela. Então ela cria muitas narrativas de proteção, essas armaduras, esses orgulhos e vai embasando a narrativa da sua vida em cima desses critérios que não são verdades, de que ela é forte, de que ela não precisa de ninguém, de que o amor não existe, de que o amor é uma química. A pessoa tem vários argumentos intelectuais para lidar ali com esses
assuntos do coração, de que ela enjoa fácil, de que as pessoas são egoístas, que em algum momento elas vão frustrar e que ela já não espera nada de ninguém, que ela não espera nada das pessoas, o que vier é lucro. Então a gente vai vir com inúmeras crenças, inúmeros pensamentos. Depois a gente vai para o esquema de desconfiança e abuso, onde essa pessoa ela já vai ter uma desconfiança de tudo e de todos por causa da sua história, de alguns traumas. Ela vai trazer essa procura de armadilhas, de segundas intenções, porque a intimidade é uma armadilha para ela. Quem se aproxima quer algo em troca. Isso pode nos salientar que essa pessoa veio talvez de um ambiente onde ela entendeu ali na infância que o amor vinha acompanhado de manipulação, chantagem, abuso. Então ela foi criando essa noção de tudo, de todos, essa percepção das pessoas que se aproximavam dela como perigosas, como manipuladoras, interesseiras. E aí quando a pessoa demonstra algum carinho, algum cuidado, se quer passar um tempo mais com ela, já começa a desconfiar, achando que a pessoa quer alguma coisa dela. Já começa até a pensar qual o preço que eu vou ter que pagar por isso. Aí ela se torna até hipervigilante, procurando sinais de interesse, procurando coisas que confirmem essas crenças, para ver se a pessoa ela tá tentando controlar, tá tentando ganhar alguma coisa com isso, e ela se fecha até para possíveis expressões de carinho genuíno e pode até ir criando coisas na sua cabeça que nem existem. Depois a gente tem o esquema de defectividade e vergonha, onde a pessoa acredita que internamente, lá no fundo, ela é fundamentalmente falha e se a pessoa conhecesse ela de verdade, ela ia fugir, ela não iria ficar. Então ela mantém essa distância para proteger as pessoas e não gerar decepção nem na pessoa, nem nela mesma, né? Porque ela tem medo da pessoa conhecer ela e se decepcionar, conhecer quem ela é de verdade, não ter interesse, não ter por que ficar muito tempo. Ela tem uma sensação de que ela não é boa o suficiente para aquelas pessoas, para você, né, que tá ali tentando se aproximar. E aí quando tu vai se aproximar, essa pessoa começa a sentir mais forte isso, de ela não sabe quem você realmente é. Se ela te conhecer, ela vai te largar. Melhor manter uma distância. Então essa pessoa ela vai sabotando a sua própria felicidade. Como esses padrões eles se manifestam nos relacionamentos? O padrão é uma intimidade seguida de um afastamento. A pessoa ali, o casal, tem um dia muito legal, uma noite muito legal, muito profunda, papos incríveis, papos que vão a noite inteira, um momento super único, você tem certeza de que foi um momento mágico entre vocês, mas no outro dia a pessoa se afasta, não liga, fica fria. Por quê? Porque essa intimidade suscitou e gerou todos esses sentimentos angustiantes, acionou o alarme dele para evitar, para se distanciar. E isso é completamente louco, né? Para quem tem o apego ansioso, para quem tem um esquema de abandono, porque ela pensa assim, poxa, se foi tão bom, por que a pessoa pensaria algo assim? Ela teria mais vontade de estar comigo. Não entra na cabeça da outra pessoa que isso possa estar acontecendo e vira só sinais de rejeição. No outro padrão, começam as críticas, uma desvalorização, porque a pessoa ela vai encontrar um monte de defeitos em você, em quem está se aproximando. E às vezes não é só na pessoa, no relacionamento, é na vida da pessoa, na aparência. Não é que ela acredite nisso, tá? Ela pode dizer, ela pode afirmar tudo isso, mas é muito mais fácil dizer que eu estou me afastando de alguém porque ela é imperfeita, porque ela tem defeitos, porque isso, porque aquilo, do que eu ter que lidar com esse meu medo de intimidade, com esse turbilhão de coisas que eu enfrento ao ter que encarar uma intimidade. É uma estratégia inconsciente de autopreservação. Depois a gente vai para o outro padrão, que é a disponibilidade intermitente. A pessoa ela está presente quando convém, quando você precisa, ela se distancia. Parece egoísta, parece interesseiro, dá sinais muito confusos, porque ela te dá atenção para te manter interessado, interessada. Mas ela não dá atenção para te manter seguro. Por quê? Porque é o sistema ali dele que aprendeu a manter essa distância segura e segura até para ele. Porque ele mantém uma ideia de que você gosta dele, gosta dela, mas não consegue enfrentar o medo de ir para um relacionamento e enfrentar tudo que ele precisa enfrentar. E aí eu já imagino quem tem apego ansioso pensando, não, então eu vou deixar ele super seguro, eu vou falar um monte de coisa, eu vou deixar ele super confiante de que eu quero ficar com ele. Não. Esse não é o melhor caminho, a gente vai entender o porquê que isso até afasta essa pessoa. Vamos entrar no nosso outro padrão, que é a resistência a rótulos e compromissos. Aí a pessoa começa com aquelas frases, né? Eu quero ir devagar, vamos ver como as coisas vão indo, não vamos apressar, não quero fazer pressão, prefiro deixar fluir, as coisas mais naturais. Porque para essa pessoa, definir o relacionamento
é como assinar um contrato que pode ser usado contra ele depois. Então é mais seguro manter tudo vago, tudo meio sem compromisso, que assumir um compromisso com ele vai remeter a ele ter que lidar com todas essas objeções de conexão, todo esse medo que ele tem de conexão. E aí agora a gente chega numa parte do vídeo onde a gente vai falar sobre você que se atrai por esse tipo de apego evitativo. Por quê? A gente não escolhe essas pessoas por acaso, a gente tem uma química esquemática por esse tipo de pessoa. Uma dessas coisas é quando a gente tem um esquema de abandono. Quando a gente está insistindo muito numa pessoa dessas, pode ser que a gente tenha um esquema de abandono. Pode, mas todas as pessoas que têm um relacionamento com pessoas mais frias são assim? Não, mas quando eu insisto muito numa pessoa que está mostrando isso pra mim e eu tô querendo muito uma relação, eu enfrento essa dor, eu enfrento esse sofrimento, a gente pode estar lidando sim com um esquema de abandono. Por quê? A pessoa ela tem muito medo de perder quando a gente tem esse esquema. E esse comportamento do evitativo, de atenção intermitente, de atenção oscilante, de ser instável, de ter noites mágicas e depois ser frio. Isso instiga muito a pessoa que tem apego ansioso e tem um esquema de abandono. Ele se torna, de certa forma, viciante, porque ele vai perpetuar um sentimento familiar, que é o abandono. Se tu quer saber mais sobre esse esquema, a gente tem uma playlist aqui que é Terapia de Esquemas Mentais, tem um monte de vídeo lá de abandono. E se tu tiver dúvidas também, pode deixar aqui nesse vídeo que eu faço um vídeo especialmente para tua dúvida. Então, quando ele se afasta, o esquema do abandono vai ficar desesperado. Quando ele volta, o esquema do abandono vai sentir um alívio muito grande. E aí vira uma montanha-russa de emoção, se torna algo até viciante. Viciante não no bom sentido, mas no mau sentido. Vira uma montanha-russa e aí a pessoa fica presa ali nesse envolvimento, interpretando tudo como amor. Depois a gente tem um esquema de privação emocional também. Aí duas pessoas com esquema de privação emocional se tornam um relacionamento de deserto emocional praticamente. E por que a pessoa ela vai combinar com esse esquema, com esse tipo de perfil? Porque ela já é acostumada com uma pobreza de sentimentos, uma pobreza emocional nas relações. Então ela vai, além dela ter essa pobreza, ela vai valorizar as pequenas coisinhas que ela recebe, porque ela tá tão acostumada com nada e ela se põe nessas situações, nessas relações, que qualquer coisa já vai ser uma migalha importante. E ela vai se contentando com pouco porque internamente ela acredita que ela não merece muita coisa. E ela fica vivendo essa escassez emocional. Se o apego evitativo se tornasse até mais emocional, provavelmente a pessoa com privação emocional não iria ficar. Ela ia achar tão estranho que ela ia se distanciar. Ela não ia ter essa química esquemática. E aí a gente entraria até num funcionamento parecido com o do outro, que a gente falou do abandono com privação emocional. Daí mudaria o jogo e a gente se afastaria. Então é esse sistema meio de gato e rato. E aí a gente entra no outro esquema de subjugação. A pessoa ela aprendeu que as necessidades emocionais dela já não importam, que ela tem que se adaptar às necessidades do outro. E isso pro apego evitativo é perfeito, porque essa pessoa ela nunca vai pressionar, ela não vai pedir para expressar as necessidades emocionais nunca, não vai cobrar nada, até porque a pessoa que tem esquema de subjugação, ela mesma foge das próprias necessidades emocionais, ela nem conhece as próprias necessidades emocionais. E aí cria ali uma dança onde ninguém precisa ser vulnerável em nenhum momento, aí fica um relacionamento até meio superficial, que não aprofunda, às vezes até bem mascarado, parece legal, mas na verdade no fundo a gente não aproximou nada. Então, pra gente quebrar esse ciclo, primeiro vamos entender como é que é esse ciclo e vamos entender por etapas. A primeira etapa acontece a aproximação. Você vai lá, você se aproxima, você demonstra carinho, afeto, cuidado. Suas interações, eles são genuínas, a sua necessidade de expressar afeto é genuína, você quer se mostrar vulnerável, você quer essa conexão, mas isso vai para a nossa fase 2, que é a ativação do alarme dessa pessoa. Isso vai ativar o alarme dela de perigo. Aí os esquemas dela são ativados, ela interpreta tudo como essa pessoa quer me controlar, quer me machucar, quer me ferir, quer me controlar, quer, sei lá, quer me pressionar, ou até a pessoa acha que ela vai descobrir quem ela é de verdade, que ela não vai ficar, que isso pode ser muito devastador. E a gente vai para outra fase, que é a estratégia que ela usa, que é a de fuga. Aí para lidar com isso, ela vai se tornar mais fria, mais distante, vai desaparecer, ou vai ter críticas, vai arranjar desculpas, até pode provocar brigas, ou simplesmente ficar ocupado demais, arranjar um monte de coisa para fazer, que parece, né, que ela tá muito ocupada, mas na verdade ela está se distanciando. Aí a gente vai para outra fase, que é a tua reação de pânico frente a essa situação.
Sente o afastamento, tu entra no modo de sobrevivência, teus esquemas são ativados também, de abandono, de privação emocional, de subjugação. E aí você entra num ciclo de ficar tentando mais ainda essa conexão que afasta ele, porque você vai ligar, vai cobrar, vai perguntar, vai querer entender a situação, vai procurar. Às vezes aquela pessoa entra numa coisa meio de desespero, de ir no trabalho da pessoa, de ligar muitas vezes, de pedir para outras pessoas falarem com ela. E aí tu vai para outra fase, que é a confirmação de tudo que ele pensou. Viu? Essa pessoa é perigosa, é controladora, que me pressionar, eu tava certo em me afastar, essa pessoa é muito carente. E aí a gente vai para nossa última fase, que é o afastamento total, né? A pessoa vai se afastar. Isso vai intensificar mais o medo, né, da pessoa que tem um esquema de abandono, e o ciclo vai se tornando uma espiral descendente. Tem impactos muito grandes na vida das duas pessoas, porque as duas pessoas ficaram traumatizadas com a situação e vão ficar traumatizadas para as próximas tentativas, vão ficar traumatizadas colecionando vários comportamentos evitativos, crenças ruins sobre relacionamento, e aí a gente não para mais. Então vamos entender como quebrar esse ciclo. A chave para a gente mudar esse ciclo é não tentar mudar essa pessoa, mas mudar a sua resposta frente a todo esse sistema, que eu sei que é muito difícil a gente ter um discernimento na hora que está acontecendo. Por isso que é interessante fazer terapia, estar acompanhado nesse processo. Mas enfim, a chave para a gente ir quebrando esse ciclo não é tentar mudar ele, mas a nossa resposta. Porque quando a gente parar de alimentar esse ciclo, ele vai ir se desfazendo. Então, na nossa primeira estratégia vai ser uma estratégia de regulação emocional. Quando ele se afastar, a tua primeira reação vai ser de desespero, vai ser de todas as tendências e padrões, tudo isso vai aparecer, todas as crenças vão emergir. Muitas vezes tu vai notar o padrão de comportamento que tu quer muito manifestar, que parece com tudo que tu já fez. E o teu sistema nervoso, ele vai gritar querendo que tu faça todas essas coisas porque tu acha muito certo, porque tu acha que isso é certo, porque essa é a tua crença, porque tu foi criada assim, porque na tua família é isso, porque sabe, tudo que tu viveu é isso. Tu vai ter toda essa certeza do mundo, mas é exatamente isso que a gente não pode fazer. Então a gente vai respirar fundo. A gente vai se distrair, a gente vai conversar com uma amiga, a gente vai anotar os pensamentos, a gente vai escrever o que tá sentindo, a gente vai chorar, a gente vai acender uma vela, a gente vai ligar um incenso, a gente vai fazer alguma coisa diferente para dar um tempo pra gente se acalmar e ver as nossas tendências e o que a gente pode fazer de diferente, senão nada vai mudar. A realidade não vai mudar, você vai estar sempre alimentando o mesmo ciclo. A gente tem que lembrar que esse afastamento não é sobre você, mas é os esquemas dele sendo ativados. Aí tu pensa assim, ó, ele tá se sentindo ameaçado agora, eu vou dar um espaço pro sistema dele se acalmar e a gente poder fazer algo diferente. Aí eu sei que pode surgir assim, mas eu não vou fazer nada, então ele nunca mais vai me procurar, porque já acabou, porque já terminou. Aí a pessoa tem até aquelas falas mais de término total. O assunto morreu aí, a gente nunca mais se falou, e faz um dia que eles não se falaram, ou faz 2 dias que a pessoa não falou, mas tem momentos que às vezes a gente precisa esperar 2, 3, 4 dias para essa pessoa se regular, para essa pessoa pensar melhor, para essa pessoa ter um discernimento melhor. Porque às vezes a pessoa com apego ansioso não dá tempo nem da outra pensar, entender o que aconteceu. Ela já faz uma sobrecarga, ela já quer entender, ela já quer resolver, sendo que resolver dessa forma vai acabar atrapalhando o processo. Ela quer resolver porque ela não consegue ficar de mal com ninguém, eu só precisava esclarecer, eu só precisava entender o que estava acontecendo, e aí acaba atropelando, sobrecarregando essa pessoa que nem conseguiu pensar direito no que aconteceu. Ela tá ali, às vezes até evitando de pensar, e a outra tá ali querendo. Tá, mas a gente também tem outra estratégia, de ser uma presença calma. Como assim uma presença calma? Ao invés da gente perseguir, pressionar, a gente vai ser uma presença calma e estável. Não é pra gente sumir, agora eu vou sumir, eu vou dar um gelo. Não é com essa intenção, é uma intenção de não pressionar. Essa é a intenção. A gente está disponível, mas a gente não é invasivo. Como remeter a um porto seguro que tá lá, mas sem forçar ninguém a ter que recorrer a esse porto seguro. Outra estratégia é a validação sem perseguição. Quando ela apresentar, quando essa pessoa que tem um apego evitativo apresentar essa necessidade de espaço, ao invés de entrar em pânico e já formar um monte de crenças, de términos, de rejeição, a gente vai validar esse momento. Olha, eu entendo que tu precisa de espaço, eu vou te dar o teu espaço, eu vou estar aqui para o que tu precisar, e
Eu conheço, né, o apego ansioso, que para ele isso é muito complicado. Eu não vou ficar aqui esperando, preciso resolver logo, não gosto de ficar com esse mal-estar, mas é um desafio para ambos. Porque dessa forma tu vai mostrar que tu não é uma ameaça à autonomia dele, demonstra que você é uma pessoa segura emocionalmente. A outra estratégia é de focar no teu crescimento. A gente usar esse momento de distância para trabalhar em ti, para se tornar uma pessoa de valor, uma pessoa interessante, se conectar contigo mesma, procurar as tuas crenças, as tuas feridas, lidar com isso, construir algo sobre essa situação. Não ficar numa busca incessante de reconquistar essa pessoa, envolvida mentalmente 100% da tua existência a essa pessoa, mas se envolver num investimento genuíno, assim, no teu bem-estar. Porque quando tu tá bem contigo mesma, você vai se tornando naturalmente uma pessoa mais atraente e menos ameaçadora. Uma das coisas mais legais da terapia de esquemas, além de descobrir os nossos esquemas, é a gente desenvolver um adulto saudável interno, como se fosse um cuidador interno, que conhece as nossas fragilidades, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas dificuldades e está ali como um líder de torcida, tentando fazer com que a gente passe por aquele momento, saia mais forte. Que a gente consiga ter um acolhimento interno, tenha um porto seguro interno e acesse as nossas necessidades emocionais no intuito de suprir essas necessidades emocionais. A gente deixa de lado aquele carrasco que acompanhou a gente pela vida inteira, aquela voz que se xinga internamente, para desenvolver um cuidador. Então esse adulto saudável, esse cuidador interno vai estar ali perambulando, te orientando se tu quiser ouvir ele. O que o meu adulto saudável, o que o meu cuidador gostaria que eu fizesse, gostaria de me dizer, gostaria de até fazer. Pode ser que tu escute, né? Dê espaço, mantenha a dignidade, faça algo por você. E a gente pode ir praticando esse cuidador interno como se fosse você falando com uma pessoa querida, uma amiga, aquela que a gente fala com compaixão, com sabedoria, que a gente busca os melhores argumentos para se comunicar com essa pessoa tão querida. Eu sei que isso tá doendo agora, mas isso não significa que ele não te ama, significa que ele tá lidando com suas próprias dificuldades, com seus próprios medos, com suas próprias vulnerabilidades, nunca deixando de esquecer o seu próprio valor, porque nunca uma pessoa pode dizer o nosso valor, mas sim nós mesmos construímos crenças do nosso valor. Imagina se porque uma pessoa me rejeitou, agora eu me acredito que eu sou uma pessoa sem valor, sendo que existem inúmeras outras pessoas que poderiam julgar que eu tenho valor. Como é que eu vou dar tanto crédito para uma pessoa? E para a gente fortalecer mais esse aspecto de tirar um pouco da tua perspectiva como ameaça, quando tu se torna muito demandante emocionalmente, pensa assim que um porto seguro, que é o ideal, que a gente gosta, que a gente preza numa relação, ser o porto seguro de alguém, ele vai manter uma constância emocional, manter um tipo de resposta, não vai ser uma pessoa que muda por causa de uma circunstância específica, que se desestabiliza, que se torna agressivo, que se torna irreconhecível, mas que busca ali manter uma personalidade mais coesa, que vive de acordo com seus valores, que consegue se manter calmo, mesmo que isso represente até evidenciar a incompatibilidade de vocês em algum grau. Porque essa integridade de valores pode remeter e pode ocasionar até num distanciamento por necessidade, por vocês verem que vocês não têm mais compatibilidade. Isso vai te aproximar de alguém que você tem compatibilidade, você vai ser muito atraente por alguém que você tem compatibilidade de valores de vida, de intenção de futuro, de construção de futuro. Outro ponto é a gente aceitar as pessoas sem ficar esperando que elas mudem. É muito comum pessoas com busca de aprovação, com esquema de abandono, entrarem numa relação querendo mudar aquela pessoa, na esperança de que isso aconteça. E elas viram gato e rato numa relação, buscando que aquilo aconteça um dia na esperança, perdendo tempo, né? Porque ela vive numa esperança que isso aconteça, perdendo o tempo da vida dela. E isso pode ser uma forma de sabotar as relações. Outro ponto é a autonomia respeitada. A autonomia respeitada, gente, é a gente dar liberdade para a pessoa ter essa liberdade, ela ter noção de que ela tem essa liberdade e que existe esse respeito na relação. Algumas pessoas entram em relações e fazem dos seus parceiros reféns, dizendo o que é certo e o que é errado. Isso vai podando a pessoa de um jeito que pode se tornar extremamente aversivo. Então, se tu tá numa relação, demonstra constantemente que tu respeita a autonomia daquela pessoa.
Que tu não tenta controlar com quem que a pessoa fala, com quem, o que ela faz, onde ela deixa de ir, onde ela vai. Não fica fazendo chantagem emocional, porque a gente vai tornando uma relação extremamente sufocadora. Pra gente ainda trabalhar um pouquinho a nossa comunicação, ao invés de a gente começar os nossos discursos com você, atacando a pessoa, você é isso, você é aquilo, vamos trazer mais a nossa responsabilidade emocional, falar como você se sentiu. Eu me senti assim, valide a emoção do outro, eu entendo que eu te pressionei, eu sei que você se sentiu pressionado, mas eu sinto falta da gente passar mais tempo juntos. A gente pode entrar num consenso, como é que a gente vai fazer isso sem impactar na tua autonomia, no teu espaço, porque a gente precisa muito remover esse tom acusatório que às vezes a gente pode cair, até por um vício familiar, que afasta. Então a gente vai buscar validar as emoções também dessa pessoa, mostrar que tu entende realmente o que ele sente, o que ele passou. A gente vai sugestionar muitas coisas ao invés de ficar demandando coisas, ao invés de falar assim, a gente precisa conversar do nosso relacionamento. Não, a gente vai falar. Quando tu se sentir mais confortável, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho a respeito de como você está se sentindo sobre nós. Seja específica também, concreta, clara. Uma pessoa evitativa, ela gosta de uma comunicação clara, sem chantagem emocional, sem rodeios. Ele precisa entender logo de cara o que tu tá falando. E o que isso quer dizer na prática? Ao invés de tu falar assim, cria mais intimidade, mais profundidade. Não, diz eu preciso de 20 minutos de uma conversa todos os dias de como foi nosso dia. Preciso de uma chamada de vídeo, não sei, né, se mora separado. Ou eu preciso de um momento nosso todos os dias que a gente converse sobre o dia. Aí ele vai entender muito melhor, as coisas ficarão mais claras. Tem inúmeras técnicas que a gente pode usar de aproximação, rituais, momentos, encontros semanais que podem ser fixos, assim, um momento de vocês para fazer uma reconexão, não deixar esses momentos passarem batidos. Às vezes até se esforçar para ter uns momentos assim, uma caminhada que a gente faz junto, ou uma janta que a gente faz junto toda semana, todo um dia da semana específico, ter um date, ter um momento legal de vocês. Tanto esses momentos são importantes, como também pode ter um momento de espaço, onde cada um faz o que quer, um espaço bem livre, não livre para fazer coisas ruins, mas para fazer o que deseja, de forma isolada, porque muitas vezes, né, casais às vezes fazem tantas coisas juntos que precisam um pouco de espaço. E nos momentos de mais intimidade emocional, eu digo, não fazer dramas, porque quando a gente está falando de intimidade emocional, a vulnerabilidade é uma coisa ameaçadora para esse apego evitativo. Então, quando a gente faz um drama, às vezes vai tornar o momento um pouquinho difícil. Mas quando a gente acolhe, com calma, uma gratidão, uma apreciação, sem fazer assim um grande evento, sabe? Agradecer, é legal que tu compartilhou isso comigo. Não ser pesado, assim, meu Deus, até que enfim tu falou o que tu sentia. Tipo, fica chato, fica pesado. Cuidar para não usar a vulnerabilidade contra ele, porque se isso acontecer em algum momento vai quebrar completamente essa confiança, principalmente dessa vulnerabilidade emocional. E fazer essa dança da reciprocidade, né? Quando ele começa a se abrir, você pode se abrir também, algo no mesmo nível. Nada para também ser demais, assim, mas para fazer algo meio equilibrado. E, obviamente, vão acontecer retrocessos, vão acontecer momentos difíceis de lidar, a pessoa pode ter evoluído, assim, na intimidade emocional no momento e depois retroceder. É normal. A gente tem que ter paciência, o relacionamento é um crescimento para ambos, é um espaço de crescimento, de desafios, e é assim mesmo. A gente tem que focar nas coisas, nos nossos objetivos de longo prazo e lembrar que cuidar da gente é muito importante. Então, a gente sempre vai ter a nós mesmos para trilhar a nossa jornada do autodesenvolvimento. O relacionamento, o ideal é que vocês tenham certeza de que vocês estão se relacionando por escolha, não por necessidade. Quando a gente consegue dar todo esse espaço, a gente tem certeza que a pessoa está conosco por uma escolha dela. E isso pode estar refletido até nas nossas colocações, porque é diferente eu dizer eu preciso de você do que dizer eu escolho estar com você. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado bastante. A gente tem um monte de vídeos no canal de relacionamentos, de apegos, de esquema. Tenho certeza que aqui você vai encontrar muita informação valiosa. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.